Senhoras e senhores, o Morning Show está de volta à programação da Rádio Jovem Pan, na Panflix também a gente está no ar e no YouTube. A gente veio aqui para explicar e não para confundir, tá bom? No primeiro programa dessa nova temporada, quem vai nos ajudar nessa tarefa é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Uma entrevista, a gente está muito na expectativa dessa entrevista, porque pode vir muito esclarecimento aí na fala do ministro que compõe o Supremo Tribunal Federal. Eu vou de cara aqui, olha, dando as boas-vindas aos integrantes dessa bancada mais ilustrada das mídias brasileiras. Paulinha, bom dia, minha querida. Como é que você tá? Que saudades. Estava morrendo de saudades de ouvir aí as suas hashtags. Daqui a pouco você revela lá pra gente, tá? Bom dia. Bom dia, Ed. Que saudades mesmo, assim, de longe. Já tá dando pra ter outro gostinho aqui de manhã. Bom dia, Vini! Como é que você tá, meu camaradinha? Que legal que a gente vai voltar a conversar das manhãs, bater aquele papo, esquentar o debate. Bom dia, meu querido! O Vini, olha lá, ó. Tá me olhando. Enquanto ele me olha, eu vou dar um bom dia pro Adriles. Congelou. Adriles, tudo bem, meu querido? Bom ter você de volta aqui para os nossos debates acalorados. Tudo ótimo, Edgar. Sentiu minha falta nessa pandemia isolacionista? Senti muita falta, causa? Mas eu pude compensá-la com os seus brilhantes poemas, Adriles. Muitíssimo obrigado, meu querido. Na poesia a gente converge. Na poesia a gente converge. Legal estar de volta e poder debater com você durante essas manhãs, ouvir os comentários, ouvir os especialistas. Os nossos convidados certamente vão estar aqui também presentes na programação do Morning Show para debater os temas mais caros e repercutir as notícias do Brasil nesse momento. Tá me ouvindo agora, Vini, para dar um bom dia, meu camarada? Isso aí é um teste, esse é um teste que o Vini tá fazendo. O Vini está em estado catatônico, uma hora ele tá fazendo um teste comigo para ver se eu consigo me livrar bem dessa situação. Dizia um amigo meu, ou você tem presença de espírito nesse momento, ou você tem ausência de corpo. Como eu não posso sair fora porque o programa tá só começando... Não, nada a ver, irmão. Eu vou com a Paulinha. Paulinha, vamos mandar nossa hashtag hoje? Vamos, já tô aqui, Edgar, tô acompanhando todo mundo. Do pessoal que nunca desgruda do nosso pé aqui no Twitter. Vamos nessa então, olha, o Morning Show tá só começando, a gente vai abrir a nossa conversa matinal falando justamente do vídeo do Felipe Neto, um dos youtubers mais influentes do Brasil. Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui tá uma porra. A Paulinha tem detalhes pra gente do que foi falado especificamente pelo Felipe Neto, mas ele tem algo em torno de quase 12 milhões de seguidores no Twitter. Paulinha, conta pra gente como é que repercutiu essa fala do Felipe Neto nas redes e fora das redes. Então, Ed, o Felipe Neto continuou não sendo eleitor do PT até hoje, mas estudei mais a fundo e aprendi muita coisa, principalmente sobre o mantra mais razão, menos emoção. Jamais escolheria qualquer político alinhado com a filosofia de Bolsonaro, sob nenhuma hipótese, qualquer que fosse o adversário. Então, tá aí um pouco da repercussão para o próprio Felipe Neto. A Maria Rita, a cantora, chegou aí lá no vídeo dele e questionar o seguinte, ó. A minha pergunta é, esses grandes nomes entendem de verdade o que significa ameaçar o STF e o Congresso Nacional? Não estou tentando justificar, estou apontando que talvez o buraco seja bem mais embaixo. E o Felipe foi lá e disse assim, ó, se não entendem, estão falhando em sua obrigação básica, compreender a responsabilidade que vem junto de ter o poder de influenciar milhões de pessoas. E vocês, queridos, estão com o Felipe Neto nessa? Olha, bom, é uma voz como você disse, e a gente, né, na introdução desse assunto aqui no Morning Show, falei, é uma voz influente no meio. Não, nada a ver, irmão. Ele tem milhões de seguidores, né? É um rapaz que tem essa trajetória que você trouxe pra gente de uma forma sintetizada, né? Nas mídias sociais, de uma força muito grande, e fala com o público. Adriles, vou trocar já essa ideia com você. Esse post do Felipe Neto mereceria um like seu, Adriles?
merece 100 mil dislikes. É impressionante o narcisismo ególatra desse rapaz, que acha que não ser seguido por ele, Felipe Neto, já é uma condenação. A gente tem que rever, e eu acho que o Felipe Neto não sabe exatamente o verdadeiro significado do termo fascismo. Fascismo, grosso modo, para a gente entender, é quando o Estado atomiza o cidadão e quando o cidadão não tem sequer o pressuposto da liberdade de exercer sua liberdade de expressão em nome da verdade absoluta de um Estado. A gente pode transpor esse conceito de fascismo hoje exatamente para um tipo de pseudo-progressismo caricato, de boutique, que é encampado pelo senhor Felipe Neto, né? Porque manifestar-se contra atitudes do STF ou contra o Legislativo não é exatamente ser fascista, é simplesmente ser maduro o suficiente para perceber que essas instituições, que esses outros dois poderes podem ser e devem ser tão criticados quanto o Congresso. Quando o presidente vai nessas manifestações, que eu acho que também é um equívoco do ponto de vista de estratégia político, ele diz de maneira muito aberta, Edgar, em democracia e liberdade. Você pode até achar turva a maneira com que o presidente defende democracia e liberdade, mas nunca pode acusá-lo de fascismo quando ele fala em democracia e liberdade. Adriles. Isso começou, Edgar, desde o ele não, que xingava e impunha exatamente uma decisão às pessoas, que ofendia as pessoas por optarem a um candidato que eles reputavam fascista. Eu vou concordar plenamente que havia realmente nessas manifestações, por exemplo, contra o STF e contra o Congresso, pessoas que pediam pelo AI-5, pediam pela ditadura, pediam pela queda Esse é um ponto que eu quero saber de você. Mas eventualmente eram minorias. Você não pode estabelecer toda a hegemonia, toda a totalidade do movimento pelas exceções e colocar a exceção como regra, porque isso é uma regra de uma esquerda que é a verdadeiro fascismo, fascismo em nome do bem. Mas, Adriles, veja, aproveitando essa observação que você fez, é notório que ali entre as faixas que compunham ali essa manifestação, sim, aquela do quartel, a que ficou ali na frente do quartel era o dia do Exército, portanto o presidente Jair Bolsonaro subiu ali, usou a caçamba de uma caminhonete para fazer um breve discurso ali para as pessoas. Era notório que as faixas todas pediam fechamento de Congresso. Mas a maioria delas pedia fechamento de Congresso, uma minoria. pedia fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o que se percebe, eu acho que você deve levar em consideração, eu gostaria que você levasse em consideração quando eu tecesse esse comentário, é que cada que fogem do código do Estado Democrático de Direito. Edgar, você não concorda com isso? O equilíbrio entre os três poderes não quer dizer conveniência, não quer dizer conluio, não quer dizer paz. Ele pode pressupor, inclusive deve pressupor, um certo conflito entre os três poderes que devem se fiscalizar. Quando o presidente tece alguma crítica ao STF ou ao Legislativo, eu não vejo em nenhum momento ele pedir pela queda. Inclusive, ele rechaça a palavra de um apoiador que pede a queda, a deposição dos ministros do STF ou do próprio Legislativo. Não há necessariamente nenhum tipo de vocalização em nome de um governo ditatorial. Eu só acho que é muito estranho um youtuber como o Felipe Neto pedir de maneira absolutamente agressiva, incisiva e totalitária que todos pensem coadunando com ele. Isso é exatamente a tradução absoluta e totalitária do fascismo. Eu vou dar um outro exemplo de fascismo. Rapidamente. Quando eventualmente o presidente, e de maneira atabalhoada, e grosseira, e vulgar, e equivocada, tocando as pessoas, abraçando as pessoas, se volta contra exatamente uma ditadura do isolacionismo, que acha que todo mundo que pode relativizar a maneira como é feita no Brasil é um genocida, é uma pessoa desumana, o presidente está exatamente não sendo autoritário e não sendo fascista, lançando mão do seu direito de se colocar contra a turba e a maioria. Eu discordo, porque ele está, sim, efetivando uma autoridade, desrespeitando as orientações das autoridades sanitárias e do próprio ministro que ele trocou para fazer o mesmo papel, porque o ministro que está lá é um médico. Eu já falei que a maneira com que ele se coloca contra o isolacionismo é equivocada, mas se colocar contra o isolacionismo hoje é como se fosse que você estivesse cuspindo na cara
da humanidade. É porque isso pode resultar em mais mortes, Adriles, que já não vão ser poucas, a gente já sabe disso. Vamos ver, vamos voltar lá. O isolacionismo, de maneira radical e estúpida, como é feito no Brasil em todas as regiões, sem estabelecer os contrastes e as diferenças entre regiões e o número de mortes, o número de infectados, ele vai condenar um número muito maior de pessoas à miséria, à pobreza e, consequentemente, à fome. Então, o que eu estou colocando é que essa é uma discussão válida e que o presidente entra nela de maneira equivocada. Só que ele é exatamente uma minoria nessa discussão. Assim como exatamente, ele nunca pediu a queda do STF ou do Legislativo. E se algumas pessoas em minoria vocalizam esse tipo de crítica acerba aos três poderes e não pedem pela queda desses dois poderes, eles não estão fazendo fascismo. Quem está fazendo fascismo é o senhor Felipe Neto, que pede para que as pessoas pensem como ele, absolutamente, que o presidente é fascista, ou que todas as pessoas que criticam o STF, todas as pessoas que criticam o Legislativo e todas as pessoas que criticam o isolacionismo são fascistas. Isso é fascismo. Você querer que as pessoas pensem como você de maneira autoritária e sem democracia. A gente discorda no conteúdo e também na liberdade que ele tem como um cidadão que ainda pode se manifestar. Mas ele obriga. E colocar suas ideias. Ele obriga. E o castigo que ele dá, que o grande Felipe Neto Mussolini dá, eu não vou te seguir mais. Tem acesso ridículo, né? É que a situação vai chegando num grau em que realmente só uma postura um pouco mais incisiva e assertiva nesse caso vale a pena. Aquela velha história, eu acho que você é um ditador, então eu vou ser ditatorial contra a sua ditadura. Mas ele é um cidadão, né? O presidente está numa situação de poder chefiando uma nação. A diferença está aí. E eu tenho direito de dizer que ele é um bobão. Enfim. Deixa eu aproveitar para ir a Brasília. Agora são 10 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Eu vou aproveitar para colocar nessa conversa aqui, ó, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Zé, eu tava com saudade desse nosso colóquio matinal, desse nosso bate-papo, ouvir as suas parábolas, as suas metáforas, os causos que você sempre coloca tão bem para anunciar algum fato político. Tava com saudade, Zé, é bom ter você de volta. E de cara já te passo a pergunta. O Bolsonaro tem sentido o peso, Zé, das críticas aí? Ontem ele disse, por exemplo, que vai ficar no governo até 2027. Ele já considerou que ele está reeleito, Trindade. Bom dia. Pois é, más notícias para quem achava que o presidente Jair Bolsonaro não chegaria ao fim deste mandato, né, de 2022. Olha, Edgar, eu ainda estou com saudade, não é passado, não estava, não, eu estou com saudade, bom ver você. Aí, se a camisa fosse branca, eu diria que eram aqueles religiosos, né, que andam de gravata. Ô Zé, mas eu... Peraí, eu coloquei uma gravata aqui, fiz tentado o meu estilão aqui, manter uma pompa para essa volta do programa, pô. Muito bom. Ainda bem que eu não escolhi camiseta branca, porque embora seja um cara espiritualista, do sentido filosófico da espiritualidade, né, do existencialismo... Sei. Eu tô longe de ser pastor, Zé. Pois é. Olha, Edgar, se eu soubesse quem inventou o terno, eu mandava aprender. Não é uma coisa agradável, muito menos aqui para Brasília, esse calorão infernal. Você tem que usar um traje europeu, exatamente. Olha, Edgar, esse cientista político chamado Felipe Neto, entre os dois, eu sou mais o Lucas Neto do que o Felipe Neto, né? O Lucas Neto, pelo menos, leva a vida na brincadeira. É exatamente o que vocês escreveram, né? Quem é ele para achar que pode determinar o que pensa? Eu admito que aqui existam o que eu chamo de petistas bolsonaristas. Eles ficam vagando aqui pela esplanada com a bandeira nas costas e tal, exagerando nas cores e defendendo uma situação que nem os petistas mais radicais faziam no tempo do PT no governo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião, tinha que ter um GC. GC é essa frasezinha que fica aqui embaixo da tela. Toda vez que o presidente falasse, aí vinha o GC. Atenção, esta frase contém ironia. E é isso. O presidente foi provocado na porta do Palácio da Alvorada, enquanto davam um autógrafo. Você sabe que homem tem dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, dar autógrafo ou pensa, né? E aí ele saiu com essa, perguntou, a democracia exige a sua renúncia? E aí ele disse, vai queimar a língua de quem pensa isso, né? Deixarei o mandato em 2027, janeiro de 2027. Ou seja, pela primeira vez, um presidente já no primeiro ano de governo diz que vai ser candidato e mais ainda,
tem certeza de que será reeleito. Mas olha, Edgar, eu jogaria isso por conta da tal ironia. Ô Zé, mas você mesmo, agora eu vou te devolver uma provocação, você mesmo sempre falou, e eu aprendi com você, que esse tempo ainda para a próxima eleição é uma eternidade na política, Zé. Na verdade, quando eu falei, eu tentei decifrar ali a mente difícil de ser decifrada do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele falou sobre isso de ironia. Só pode ser ironia. Edgar, é isso mesmo, tem muito tempo, é muita variável. É uma equação difícil de ser fechada agora e difícil de ser fechada até no futuro. O presidente Jair Bolsonaro e o seu grupo lutam ali por manter uns 30% ali de bolsonaristas. E aí garante que ele vá ao segundo turno em 2022 e que o PT também vá ao segundo turno. E aí fazem os cálculos, ele ganharia de novo, repetiria as eleições e eu acho que até o Felipe votaria no presidente Jair Bolsonaro se fosse essa situação. Mas veja bem, é muito difícil. Há uma luta ali do PSDB, do DEM e de outros, tentando abrir o que eles chamam de avenida do meio, né, do centro. Mas ainda não é viável essa avenida, porque não apareceu um nome, não apareceu um discurso. Pode ser o Sérgio Moro, pode ser outro. Mas a minha ideia é esta mesmo, é de que, primeiro, está muito distante. Danou-se. Muito distante. Foi o que o Zé tentou dizer pra gente. Teve uma interrupção aí eu concordo no nosso plenamente sinal. com você e com o Zé em relação à postura absolutamente equivocada do presidente. Mas é uma postura equivocada que reverbera, inclusive, nos defensores do isolacionismo que ficam tomando vinhos caros e queijos nobres dentro das suas respectivas casas. Exatamente, também é uma zombaria as pessoas mais pobres que não podem ficar em casa. Então, acho que tem muita gente responsável nessa história toda. Olha só, só para esclarecer, ficou ali na última fala do Zé, a gente teve uma interrupção, mas o que ele diz é que assim, é muito tempo mesmo, até a próxima eleição, muita água vai passar embaixo dessa ponte aí. Vamos girar o assunto, olha só, porque hoje em São Paulo há uma mudança no rodízio municipal de veículos.